Aí que eu vi um comentário interessante, não sei se até uma alteração de áudio de repente contra a minha pessoa, ou talvez não necessariamente isso, mas ou contra não necessariamente contra a minha pessoa, mas contra uma ideia que eu defenderia, ou defendia até antes, né? Que eu vi um comentário no desenho do Batman já antigo, né? Dizendo que eventualmente o Batman, na verdade, o próprio Batman falando dele mesmo, falando alguma coisa, não sei, tem aquele mordomo dele que falou, não sei o quê, combater os vilões, e daí o Batman pega e fala assim, não, na verdade, eu não com essas palavras, ele falou, não, na verdade eu combato os mordomos, né? Talvez dando a impressão de que eventualmente os vilões que eventualmente querem são contra o Batman, ou às vezes não necessariamente contra o Batman, mas querem fazer o mal, né? De alguma forma, são pessoas que de alguma forma queriam ajudar as pessoas, mas de repente isso não dá certo de alguma forma e eles querem eventualmente se mostrar, ou não são tão respeitados por querer ajudar as pessoas como deveriam, ou como eles acham que deveriam ser respeitados, então teria essa questão da imagem. Não sei se é exatamente isso que o Batman quis dizer. Então talvez os vilões seriam os mordomos, no sentido de representar pessoas que queriam ajudar as outras, mas não são devidamente respeitadas ou não recebem apoio para isso e acabam se tornando vilões. Daí, para chamar atenção, eles têm que cometer crimes, né? Já que fazer o bem não ajudaria, né? Aí, a, a alavancar a imagem das pessoas, ou as pessoas não prestariam tanta atenção, ou a pessoa até de repente tentou ajudar, mas foi atrapalhada por alguma razão, e houve, ou mesmo algum problema também de personalidade acabou sendo apontado, então talvez eventualmente isso, não sei se é isso que seria eventualmente o problema dos vilões do Batman, ou mesmo o próprio problema do Batman contra os vilões. Só que isso gera outros raciocínios. Só que assim, para fazer se fosse eventualmente aplicável ao caso, fazer de repente uma descontextualização para depois recontextualizar, eu poderia dizer que tomar um certo cuidado com essa visão, porque na verdade talvez se alguns vilões realmente queriam ajudar ou ter ajudado alguém, talvez se eventualmente eles obtivessem êxito, haveria menos vilões para eventualmente o Batman lutar contra. Né? A não ser, claro, que outros pensamentos eventualmente se apliquem. Mas, no primeiro momento, para fazer essa crítica inicial, nós podemos eventualmente concluir que é aquela coisa, haveria menos crimes se eventualmente, de repente, alguns vilões que desejariam ser bonzinhos de alguma forma, não, isso acabou não resultando em êxito, para eles no caso, e caso eventualmente isso vamos dizer, concretize, né? Como eles não conseguiram, na verdade, ao contrário, como eles não conseguiram concretizar as suas ideias de ajuda de pessoas, acabou no final aumentando a quantidade de vilões ou a quantidade de outros bandidos que eventualmente o Batman tem que perseguir. Não só os vilões principais, né, os mais individualizados, ou que são até, entre aspas, mais sofisticados, né, que elaboram planos e eventualmente têm acesso até a quantidades financeiras mais parrudas, ou mesmo conseguem cometer crimes de uma maneira mais quantitativa, né, já conseguem roubar coisas muito vultosas de uma grandes quantias financeiras ou grande quantidade de objetos de uma vez só. E daí depois usar isso contra outros heróis ou mesmo contra o próprio Batman. Mas é aquela coisa, se eventualmente eles permanecessem no caminho do bem antes, eventualmente não fossem atrapalhados, talvez houvesse menos criminosos. Mas claro que eu concordo que eventualmente a imagem desses vilões só deveria eventualmente ser exposta naquilo que eventualmente fizeram de errado. Né? Então, se esse for o problema, eu também acho que eles não deveriam ser vilões uma vez, se eles foram de alguma forma apenas expostos em alguma coisa que realmente tenham feito. Agora, aí que tá, se eventualmente foi o caso do que não fizeram, aí eu não acho que eles deveriam ser atacados e consequentemente não deveriam virar vilões. Né? Porque daí a impressão que o vilão tá justamente roubando de repente para ser um Robin Hood, para tentar dar para os outros ali alguma coisa. E para ter uma imagem a partir disso. Construir uma imagem de bondade pela injustiça a partir disso. E talvez essa também seja outra interpretação da mordomia do que o Batman estaria dizendo. Mas no primeiro momento eu não concordo. Se as pessoas tivessem continuado no caminho do bem, entre aspas, de mordomia, vamos dizer assim, sem eventualmente usarem isso para a sua própria imagem ou sem usar esse tipo de atividade para cometer outros delitos, né? Se bem que usar para a própria imagem também nem sempre seria errado, apenas se for algo exagerado. Mas se eventualmente for exageradamente para a própria imagem, ou mesmo para esconder outros delitos, né?
ou mesmo usar delitos para eventualmente ajudar pessoas, e de alguma forma elas então deveriam ser punidas, na hipótese de essa mordomia ser uma coisa, vamos dizer, sem esses defeitos, era melhor de repente continuar aí, porque haveria menos criminosos, eles conseguiriam ajudar mais pessoas, haveria menos gente bandeando para o crime. Do outro lado, se eventualmente a mordomia é usada para o mal, talvez esse seja um problema eventualmente não só pelo Batman, mas por outras pessoas que aí militem, vamos dizer, pela justiça, mas aí teria que ser uma justiça verdadeira. Né? Então, vamos dizer, desmontando, né, essa questão, e pelo menos em parte, né, mas dizendo que não, depende do nível de mordomia que os vilões eventualmente sugeririam ou praticariam, porque se for uma mordomia, bom, melhor eles continuarem na mordomia ou para converter pessoas ou para ajudar pessoas para não bandearem por crime, do que eventualmente fazer uma mordomia ruim que talvez aí eventualmente fosse criticável. E daí, infelizmente, de repente, por não dar certo, eles acabam se tornando vilões. Né? Então esse, não vou dizer, mas esse binômio, talvez, essa dobradinha, né, em relação a esse tema de mordomia, então isso aí vai.